Esse é o meu primeiro vídeo sobre previsões astrológicas e nele eu vou falar sobre uma mudança extrema que vai acontecer no mundo e sobre o início da Era de Aquário a partir desse acontecimento, que é a morte da Rainha Elizabeth, que vai acontecer agora nesse ano de 2022, no meio do ano, mais ou menos, ali no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre. Eu cheguei a essa conclusão estudando muitas coisas e uma delas foi a astrologia horária, estudando William Lilly, e durante esse estudo eu percebi que houve uma grande injustiça contra ele, né, e ele fez uma previsão astrológica também, e ele previu o grande incêndio de Londres que aconteceu em setembro de 1666, e ele foi preso por causa disso, desse incêndio, né? Porque ele fez a previsão e aconteceu. Ele previu isso 10 anos antes. E estudando o mapa desse acontecimento, eu, estudando também os mapas de 2022, consegui perceber uma grande coincidência. E existe algo semelhante acontecendo no céu em agosto de 2022. Então, existe um período muito claro ali entre 13 e 16 de agosto, que é um período crítico, ali onde vai realmente acontecer algo. Na Inglaterra, novamente, né, teremos um silêncio na Inglaterra, provavelmente novamente um luto, assim, um grande acontecimento que vai durar 3 dias, e eu vejo como a morte da Rainha Elizabeth. E a semelhança mesmo acontece dia 13, na verdade é dia 16 que acontece a semelhança, mas dia 13 já começam alguns acontecimentos ali do céu que são semelhantes, né? Então, existe algo que vai acontecer, e aí eu vejo como a morte da Rainha Elizabeth, e vejo uma procissão saindo do Castelo de Londres, indo em direção à Abadia de Westminster, fazendo essa cerimônia essa cerimônia funerária, né? E isso vai ser um é como se fosse o início da queda da vaidade do ser humano, porque a era de Aquário, ela é o lugar mais longe do é como se fosse do ego, né, do reinado, porque Aquário ele está em oposição a Leão. Então, Leão é o rei, né, sou eu reino, eu mando, eu faço as minhas vontades e eu sou poderoso. Só que Aquário é distante, é o lugar mais distante do rei. Então, em Aquário não existe rei, não tem rei. É a queda dessa vaidade, dessa ilusão de rei. Não tem rei. Agora vai começar um tempo onde todo mundo é rei. É isso. E eu torço para que isso realmente inicie a Era de Ouro, que é uma possibilidade apenas para a humanidade. Isso não é garantido que a humanidade vai viver isso. Então, agora é o início de Aquário.
aonde não existe rei. Sabe por quê? Porque todo mundo é rei em Aquário. Então não existe rei, todo mundo é rei. E onde todo mundo é rei, é uma sociedade evoluída. Essa é a possibilidade realmente de a gente desenvolver algo concreto no sentido de evoluirmos juntos coletivamente e podermos alcançar algo que está preparado para a humanidade, mas ela precisa se esforçar para alcançar isso. E o menino indiano fez uma profecia também, né, sobre a pandemia e outras coisas que ele está falando. E ele fala uma coisa sobre o karma mundial, da gente estar matando animais. Isso é muito importante. A gente está se alimentando de uma forma errada. E, na verdade, a alimentação é uma das formas principais de evolução da espécie. E a alimentação do ser humano está completamente errado. Então, nessa situação onde não existe rei, nem o ser humano é rei. Na era de Aquário, o ser humano vai entender que ele é um com todos os animais, que a gente está dividindo o planeta com os outros animais, a gente vai conseguir evoluir a nossa mente para respeitar a evolução conscientemente, porque agora, nesse momento, a gente está indo contra tudo, indo contra a própria progressão do planeta, em benefício do nosso eu, do nosso ego. A gente está iludido, né, totalmente bêbado por causa da era de peixes. Quem rege peixes é Netuno. Então, aqui a gente passou por situações muito extremas né, na Idade Média, que foi o alto da energia da fúnebre, né, que foi a era de peixes ali, que são os nakshatras de Purva Bhadrapada e Uttara Bhadrapada. Na verdade foi ali finalzinho de Revati, quer dizer, início de Revati, final de Uttara Bhadrapada, quando a gente vive todo o pior momento da Inquisição, né, que é uma marca interminável na humanidade. Essa cicatriz a gente carrega e vai carregar durante, né, para sempre, e não existe como voltar essa experiência. A humanidade tem essa marca, e quem causou isso foi a energia da religião, né, da Igreja Católica. Infelizmente, né, isso pode ir contra a sua crença, mas o maior genocídio na história mundial foi da Igreja Católica, e a colonização da América também é um eco desse genocídio, porque eles chegaram aqui e exterminaram os índios em nome da Igreja Católica, em nome da religião. Me desculpem falar isso, mas é isso, né? Eu não posso ser calado por isso. Estou falando o que aconteceu. Então, a Igreja Católica, ela vem nas cruzadas, né, e tudo ali conquistando, em Roma e tudo, é em nome de Deus, é em nome da Igreja, é em nome da religião, né? Eu peço desculpas falar isso, mas é isso, é o eu, é o ego, né? É a podridão da inconsciência, da os seres estão obnubilados nesse momento. Os seres estão inconscientes. Ali é Netuno apagando a consciência das pessoas e fazendo elas acreditarem que não existe consequência para o que elas estão causando no mundo. Isso é uma grande burrada, né? Uma infelicidade desse momento, aonde aconteceu todo esse
cortejo fúnebre, que é tema dessa região onde o Sol estava passando, né? E agora o Sol ele está chegando no início de Purva Bhadrapada, que inicia em 27 graus, 26 graus de Aquário. Então, até lá a gente ainda vai viver um período assim mais já dentro de Aquário. Estamos a 2 graus de Aquário, o Sol agora ele está no 2º grau de Peixes, indo para o 1º grau de Peixes, né? As eras vão voltando. Então, de Peixes vamos passar para Aquário. Então, agora estamos no 2º grau de Peixes, né? E aí daqui 70 anos vamos para o 1º grau, e aí daqui 140 anos mais ou menos o Sol ele vai entrar em Aquário, mas ainda está em Purva Bhadrapada. Então essa energia vai durar pelo menos mais uns 500 anos reverberando, né? Até entrar no próximo Nakshatra. Então é isso, né? Eu queria fazer essa previsão nesse vídeo, né, sobre a queda do eu, a queda do ego, a queda do rei, a queda do egoísmo na humanidade, para que possamos evoluir, para que possamos crescer coletivamente. E aonde ninguém é rei, quer dizer, onde todo mundo é rei, ninguém é rei. Então, imagine um lugar onde todo mundo é rei. Imagine a Rainha Elizabeth. Imagine onde todo mundo, todos são iguais a ela. Imagine essa loucura. Mas é assim na Era de Aquário, onde todo mundo é rei. Não existe o rei. Então, quando chegar a procissão na abadia de Westminster, essa grande imagem do reinado, sabe, isso vai acabar para a humanidade. Essa é a grande importância dessa previsão astrológica que eu estou fazendo. Não estou falando simplesmente sobre, a Rainha Elizabeth vai morrer, não. É isso. Vai acontecer todo esse cortejo, e quando esse cortejo chegar no final, acabou ali, que ela foi enterrada, realmente que acabar, a humanidade vai se perguntar, e aí, cadê o rei? O rei, quem é rei? Cadê o rei? Porque não tem mais reinado agora, ninguém mais é rei no mundo. Existem algumas monarquias, mas é algo que não tem uma importância como a Rainha Elizabeth, né? Ela é muito comentada, né? O pessoal, é reptiliana, imortal e tal, fala um monte de coisas. Então, a morte dela vai causar um impacto que nenhuma morte de outro rei que ainda exista no mundo vai causar. Então, essa é a importância, o fim do egoísmo do ser humano. O egoísmo vai acabar na Era de Aquário, onde todos são reis. Por isso ninguém é rei, onde é uma sociedade evoluída, entende? Onde todo mundo é rei, todos. Todos fazem parte da nobreza, respeitam a natureza, gostam dos animais, protegem os animais, é isso. A gente pode construir conscientemente esse paraíso que está escrito na Bíblia, onde o homem vai viver junto com os animais e tal, né? Isso não é uma coisa que a gente tem que pensar que é no céu. A gente tem que batalhar para construir isso aqui na Terra, né? Treinar até os animais e todo mundo viver em harmonia de alguma maneira, né? A gente está destruindo a natureza, a gente está em guerra com a natureza, a gente não está em harmonia com a natureza. Então, a astrologia védica ela vem trazer
toda essa influência que eu estou falando. E num vídeo completamente informal aqui, né, falando aqui na minha cama, estou no quarto, conversando aqui, mas falando sobre algo que vai acontecer, que vai mudar completamente o mundo. E essa é a primeiríssima previsão que eu faço usando a astrologia védica. Então, entre dia 13 e dia 16 de agosto, vai acontecer algum silêncio na Inglaterra e a morte mesmo da Rainha Elizabeth vai ser entre final de o final do primeiro semestre de 2022 e o início do segundo semestre de 2022. E isso muda o mundo, isso transforma tudo, isso vira uma chave para a humanidade, porque não existe mais rei. Quando ela morrer, não tem mais ninguém que é rei no mundo. Então, vão começar a cair progressivamente as máscaras e esse efeito realmente a gente vai sentir daqui uns 70, 80 anos, que aí já é o comecinho mesmo da energia que aí já tá chamando o aquário, entende? Agora a gente já tá, né? Tudo já tá tendendo a isso, mas daqui 70 anos mais ou menos é onde a gente já vai estar nesse nível de aquário, de sociedade, de projetos sociais, sabe, de todo mundo, de estar dividindo a riqueza do mundo, que esse é o objetivo, né? Os governos eles têm que fazer um equilíbrio dos povos, fazer o terceiro mundo trabalhar mecanicamente para o primeiro mundo, e isso vai equilibrar muito, né? Isso seria um assunto bem longo, mas na minha visão, os países subdesenvolvidos devem produzir energia elétrica para os países desenvolvidos. E aí isso geraria riqueza para os países subdesenvolvidos se industrializarem e começarem a uma progressão. Isso é outro assunto, mas que também é aquário, é a evolução, a tecnologia, a transformação da sociedade e tudo que vai acontecer nesse sentido da eletricidade de Urano, né, da complexidade de Saturno também, né, da disciplina desse trabalho, né, da queda do reinado. Não existe rei em aquário. Então, Deus abençoe a todos. Valeu.